A cana-de-açúcar foi a primeira riqueza agrícola nacional. O Brasil foi o maior produtor de cana-de-açúcar nos séculos 16 e 17. A partir de então, o setor entrou em longa agonia, em longa decadência. A vida em torno das usinas sempre foi muito estudada, mas coube a um romancista paraibano, em Menino de Engenho, Banguê, Doidinho e outros livros, contar o lado humano dessa história com rara sensibilidade. Os 110 anos de nascimento de José Lins do Rego é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. José Lins do Rego Cavalcante nasceu no Engenho Corredor, no município paraibano de Pilar, no dia 3 de junho de 1901. O avô e o pai de José Lins do Rego eram senhores de engenho e ele viveu a riqueza do engenho de açúcar durante a sua infância. José Lins do Rego morou aqui no Rio de Janeiro, que era então a capital da República, entre 1935 e 1957, quando ele morreu, levando uma vida bastante metódica. Todos os dias de manhã, ele ia até o Clube de Regatas do Flamengo, ali na Gávea, assistir aos treinos do futebol. Depois, todas as tardes, ele vinha para o centro, para a livraria José Olímpio. Na época se dizia, eu vou à cidade. Eventualmente, ele almoçava com outros flamenguistas aqui, nesta mesa, na Confeitaria Colombo. A vida sempre me preocupou muito, desde a mais tenra infância, porque sem ter tido mãe, tendo a minha mãe morrido eu, com apenas o filho com 6 meses de idade, eu sempre senti uma ausência, e essa ausência era uma coisa terrível na minha formação. Sempre tive essa angústia de não ter tido irmãos, de ter sido só. Mestre, por que Zé Lins do Rego? O que levou você a querer filmar o Zé Lins, a obra dele? Enfim, fala um pouco sobre esse caso de amor. Aí. Bom, levando em conta isso que você chamou de caso de amor, né, realmente aconteceu na minha tenra idade. Nós morávamos numa cidade do interior da Paraíba, né, Itabaiana, e onde José Lins do Rego havia feito as primeiras letras, um pouco mais do que isso, né, no colégio do Maciel, que virou um personagem dele. E meu pai, que era mais novo do que Zé Lins, 10 anos, né, dizia que tinha frequentado o mesmo colégio. E numa cidade do interior, sem televisão, a luz elétrica ia só até 9, 10 horas da noite. Então, depois da ceia em casa, meu pai abria o Menino de Engenho, Doidinho, que inclusive se passava em Itabaiana, ele contava o internato dele no colégio, e lia aquelas histórias, né? Então eu pequeno, aí tinha uns 8, no máximo. Ficava fascinado ali, né? Eu ficava bestificado com aquele menino que tinha saído, arrombado uma cerca, né? Menino treloso, né? Traquina, e tinha fugido, e foi na estação, entrou no trem e desceu no Pilar, que é a cidade vizinha, e voltou para o engenho do avô. E foi, claro, cambiar, menino, tenha juízo e tal. Voltaram com ele para Itabaiana, no internato. Então eu ficava bestificado. E o meu pai, ardilosamente, era um mentiroso assim, ele contava aquilo como se ele tivesse visto, como se ele tivesse convivido com o Zé Lins. Né? Aí eu ficava louco, meu pai tinha essa característica, então meu pai era, para mim, era uma coisa assim, aquilo era fascinante, como você claro. disse. Ivan, você gosta do Zé Lins do Rego por quê? Porque considero o Zé Lins a mais importante figura da literatura do Nordeste brasileiro e justifico pelo aspecto principalmente histórico-social da obra de Zé Lins e principalmente pelo ciclo da cana-de-açúcar.
O ciclo da cana-de-açúcar foi a primeira grande riqueza agrícola do Brasil. As plantações ocorriam em grandes fazendas, utilizando mão de obra escrava e visando o comércio exterior. O Brasil se tornou o maior produtor de açúcar nos séculos XVI e XVII. Então fale um pouquinho sobre isso. Começa com o Menino de Engenho, em 32, se prolonga ao longo dos anos 30 e vai culminar com Fogo Morto, que são 3 romances em um só. Algumas dessas obras foram para a Europa, foram traduzidas e foram sucesso nos Estados Unidos. O Menino de Engenho virou Plantation Boy. E, na verdade, o retrato sócio-histórico do Brasil se delineia bem melhor no próprio espaço literário Zé Lins do que na historicidade com H. Enfim, é uma obra do ponto de vista de um menino, no caso do Menino de Engenho, das memórias do menino ao longo do ciclo, Menino de Engenho, Doidinho, Banguê, Moleque Ricardo, Zina, são memórias e, na verdade, Fogo Morto também prolongaria isso. E o mais curioso é que a última obra, assumidamente Memória de Zé Lins, é Meus Verdes Anos, que, na verdade, prova e traz ao público a ideia de que tudo aquilo não era bem ficção. José Lins escreveu 5 livros do ciclo da cana-de-açúcar. Menino de Engenho, de 1932, Doidinho, de 1933, Banguê, de 1934, O Moleque Ricardo, de 1935 e Usina, de 1936. Enfim, o que levou você a transpor essa obra para o cinema? Fala um pouco da relação sua com esse livro e esse filme. Eu venho de uma família nordestina. Nós somos a primeira geração dessa família nascida aqui no Rio, né, em Niterói. E então eu tive uma educação muito nordestina em Niterói. Da minha proximidade com o universo de Zé Lins, no momento que eu conheci o livro, já se deu dessa maneira, porque eu me sentia muito próximo daquilo. Né? Paparrabo! É a mãe feito uma égua! É a mãe! Capitão Vitorino Carneiro da Cunha! E não me faz favor, paguei patente, Capitão Vitorino. E essa burra, capitão? Cadê o rabo dela? Quem papou o rabo da burra? Vá perguntar à tua mãe. Sou homem da lei. Se querem na ponta do punhal, é comigo. Quero respeito. Essa coisa de você transpor uma história de um livro para o cinema nem sempre é uma coisa fácil. Muitas vezes termina sendo 2 coisas diferentes. Como é que foi isso para você? O Zé Lins, eu acho que a coisa interessante do Zé Lins que me chama a atenção é que ele não abdica da oralidade. A literatura dele é quase que a transcrição da oralidade. Entendi. Ele escreve como se estivesse falando. E isso é muito rico. Quando você pensa em trazer isso para o... Porque qual é o grande desafio de quem adapta? Ir ao estilo, né? E a respiração do autor, né? Não é simplesmente pegar a historinha e transcrever para outro meio, mas e aquilo. No caso do Zé Lins, ele é um memorialista. A obra de Zé Lins, ela se presta a 2 grandes momentos da discussão da teoria da literatura. Um deles, o simples e profundo. A narrativa de Zé Lins é simples, ela é oralizante, é um contador de histórias, sem grande apego aos arroubos estilísticos, mas por isso mesmo profunda. Então, o simples e profundo como definição de arte, inclusive na literatura. Esse é um parâmetro que a gente pode ter da obra de Zé Lins. O outro é a questão os limites da ficção e do real. Você lê a obra ficcional de Zé Lins, né, principalmente essa toda ela do ciclo da cana-de-açúcar, e vai ver depois que aquilo era o real, era o retrato do engenho. É atribuída a José Lins do Rego a invenção de um novo romance moderno brasileiro. O conjunto de suas obras são um marco histórico na literatura regionalista por representar as senzalas,
os negros e o declínio do Nordeste canavieiro. O Zé Lins é muito cinema, né? Eu acho, cara, e com muita felicidade. Primeiro porque a obra é cinematográfica, ele é bastante visual, embora tenha algo de introspectivo, claro, né, uma subjetividade riquíssima. Mas, por exemplo, no cinema, ele foi de uma felicidade total. O filme O Menino de Engenho, um clássico dele, é também um clássico do cinema brasileiro. O Walter Lima Júnior realizou isso. É de uma beleza esse filme, né? Uma mão leve, lindo, um preto e branco belíssimo, perolado, lindo, 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 lindo. Essa é sua tia Maria. Aquele é seu avô. Vá falar com ele. A Globo adaptou o Riacho Doce e foi assim, acho que teve um pico assim de aceitação, de alto ibope. É só fazer o que manda a Bíblia quando fala da mulher adúltera. O que é que a Bíblia diz? A lei não mudou. A lei é a mesma. Quem atira a primeira pedra? Não, mas é uma obra quase que fotográfica, né? Porque o cenário onde desenrola os engenhos antigos, o interior do Nordeste, tem muito a ver com isso, né? Não é isso um pouco? Tem, claro, toda uma paisagem onde aconteceu a decadência, né? Primeiro o apogeu da cana-de-açúcar, né? Depois a decadência da família patriarcal brasileira, está retratadíssima, né? No ciclo da cana-de-açúcar, com 5 ou 6 romances, né? Em primeiro lugar, aquilo fala de Brasil, né? De sentimentos assim que não são apenas nordestinos. Aquilo é a infância do Brasil, é o Brasil da cana-de-açúcar. A obra de Zé Lins se tornou a mais importante obra vamos dizer, que retratava o contexto social da década de 30 no Nordeste brasileiro. Zé Lins do Rego vinha todos os dias para cá assistir aos treinos do futebol, Anselmo. Engraçado, tem a frase dele que eu adoro, que é aquela: amo o Flamengo como se fosse um pedaço da terra onde eu nasci. Olha só. O Zé Lins do Rego foi uma das grandes influências da minha juventude ao lado do Graciliano Ramos. Eu me lembro muito bem, eu lá com os meus 16, 17 anos, no meio de pessoas mais velhas, de ideias socialistas, eu resolvi me exibir levando um livro debaixo do braço, que era a Concepção Materialista da História, de Plekhanov. Mas aí eu fui salvo a tempo por um grande guru da minha geração, Zé Rosa, já falecido, que ele tomou o livro e disse assim: olha, não pode passar o carro adiante dos bois. Você já leu Zé Lins do Rego, já leu Graciliano Ramos? Aí eu fui ler Menino de Engenho, fui ler Doidinho, fui ler Banguê, enfim, fiz o dever de casa. Isso, muito bem. Viva o Zé Rosa. Viva o Zé Rosa. Em 1935, quando foi morar no Rio de Janeiro, José Lins do Rego conquistou ainda mais a crítica e colaborou para a imprensa, escrevendo para os Diários Associados e o Globo. Ele tem um lado urbano muito forte, quer dizer, um lado carioca, flamenguista, que é uma coisa mais carioca do que esse flamenguista, né? Ele veio para a cidade e as crônicas dele de futebol, de alguma maneira, ele não é um escritor de um tema só, né? Não é. É polimorfo. Mas você foi ao ponto, e curioso você lembrar isso, porque, no meu entender, eu usei muito, eu tomei uma carona
nessa coisa do torcedor, quase que fanático, protótipo do Flamengo, aquela coisa louca. Saímos os três para o Maracanã para ver um jogo amistoso entre Flamengo e Racing da Argentina. Então nós fomos para essa tribuna, aquelas cadeiras azuis da tribuna do Maracanã, e de repente chega a essa tribuna e senta 2 ou 3 filas atrás, uns 10 casais argentinos, os paredros do Racing, acompanhados por Fábio Carneiro de Mendonça, e acontece que o jogo vem 1-0, e o Zé Lins vibrava como o mais radioso dos torcedores de futebol que pudesse existir no mundo. Ele se levantava, erguia os braços e gritava: uma vez Flamengo, sempre Flamengo, viva o Flamengo. O negócio dele, o Flamengo para ele era um estado de espírito. Bernardo, quando o Zé Lins começa a escrever crônica esportiva? José Lins do Rego veio para o Rio de Janeiro em 1935. Ele morava em Alagoas, Maceió, e trazido pela fama dos romances dele, ele vem morar na capital da República, onde ele tem mais visibilidade. Até então ele era mais ou menos indiferente ao futebol. 3 anos depois, com a Copa, é que ele se torna um adepto do futebol e particularmente fanático pelo Flamengo. Então, inicialmente, é essa relação dele de torcedor. Rapidamente, ele vai se tornar sócio do clube e, em 1943, ele começa a escrever crônicas de jornal. Nos Diários Associados, no Globo e 2 anos depois, onde no Globo ele conhece Mário Filho, e 2 anos depois, no jornal do Mário Filho, Jornal dos Esportes. Então, primeiro ele é torcedor e depois ele se torna um cronista esportivo. O Jornal dos Esportes foi fundado no dia 13 de março de 1931. Tinha uma das mais altas tiragens do mercado. O auge do Jornal dos Esportes foi na década de 60 e 70. Na época, ele era o único jornal neste segmento. Ao todo, 1.571 crônicas foram publicadas em 12 anos. Eram crônicas curtas que comentavam os jogos, em que ele buscava ora a isenção, ora se assumir como um torcedor. Então era muito interessante essa variação do Zé Lins do Rego e um pouco também o reconhecimento da importância do Flamengo, o que gerava também alguma antipatia por parte dos torcedores de outros clubes com ele. Então ele chegou a ser persona não grata em São Januário, por exemplo, como Ari Barroso, que também era um personagem folclórico do rádio e torcedor do Flamengo. Então muitos viam, ele chegou a se envolver em confusões em estádios até. Cara, ele ia ao estádio de futebol e baixava, ia às vias de fato com outros torcedores. Um homem na Academia Brasileira de Letras se enrolava na briga, né, no esforço pessoal, físico. É curioso, Zé Lins. Zé Lins do Rego, como se sabe, foi um flamenguista fanático e teve cargos na Confederação Brasileira de Esportes, antiga CBD. Ele foi, inclusive, presidente de uma delegação que foi disputar o Sul-Americano em Lima, no Peru, num jogo lá de empate. Ele reclamou que o Zizinho teria dado uma entrevista e o Zizinho era um mercenário, porque não tinha jogado tudo, era um homem que jogava por dinheiro. Isso saiu na imprensa brasileira e saiu na imprensa internacional. E o Zizinho nunca perdoou isso. O Zizinho se desligou da delegação, não pediu licença para ninguém, veio embora e nunca perdoou. Pouco antes de morrer, o Zizinho deu uma entrevista para um canal de esporte lá no Rio, e o Zizinho perguntasse ao Zizinho se ele tinha alguma mágoa de algum técnico, Otto Glória, Flávio Costa, Zé Moreira, de algum jogador. Disse: não, eu estou velho, já estou no fim da minha vida, não tenho mágoa de ninguém, só de uma pessoa, do doutor Zé Lins do Rego. Devido a quê? Devido justamente a essa acusação. Quando o Zé Lins tomou conhecimento que o Zizinho tinha, sem licença de ninguém, tinha voltado para o Brasil e que isso ia criar um caso, não só na própria CBD, mas também com a torcida brasileira, poxa, o maior jogador brasileiro fora da seleção, e não foi demitido, ele se desligou,
O Zé Lins do Rego entrou numa crise e foi para a banheira, primeira coisa. Ficou na banheira 2 dias para evitar a imprensa e evitar problema qualquer. Ele chegou a ser presidente interino da CBD em 1950 e participou de excursões como chefe da delegação da seleção brasileira em 1953, no Sul-Americano e em Lima, no Peru. Ele foi o chefe da delegação. Agora, isso para mim, eu linko com essa coisa, era onde ele realizava essa coisa, uma espécie de válvula de escape para esse outro peso que ele carregava. Ele ia para o Flamengo, ele ia, né, aquilo para ele era a própria vida, né? A própria vida pulsante, né? José Lins do Rego foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras no dia 15 de setembro de 1955, onde ocupou a cadeira 25. Porque ele disse, certa vez, que não se interessava nem um pouco para entrar na Academia Brasileira de Letras e acabou se candidatando e entrou direito. As uvas estão verdes. Quer dizer, dessa água não beberei, acaba bebendo. Claro que ele era irreverente, era um homem franco. Em dado momento da vida, ele teve algumas restrições, manteve restrições da academia, entrou, mas não compôs também aquele quadro muito elitista, não. Fique bem claro, ele entrou para a academia e não compôs aquele quadro separatista, elitista, mas de qualquer forma ele repudiou a academia e acabou bebendo daquela água. Chego a esta casa sem arrependimentos pelo que fiz, nem temor de falar como sempre falei, com a língua solta que Deus me deu. Estou certo de que a academia não restringirá os meus surtos, as minhas palavras. Tem inclusive o episódio do discurso dele. Você podia contar? O discurso de posse morde e assopra, a expressão, né? Morde e assopra. Ele teceu elogios à academia, aos acadêmicos, mas também há momentos bastante críticos e nas entrelinhas e no explícito. Quer dizer, nesse sentido que eu estou dizendo, quer dizer, tirar da academia aquela aura, né, do imortal, do acadêmico, do fardão. Também foi criticado, aliás, ele foi criticado a vida toda pela vida e pela obra. José Lins do Rego morreu no dia 12 de setembro de 1957, no Rio de Janeiro, aos 56 anos de idade, vítima de um problema hepático. Como é que ele morreu? José Lins, ele é um pouco hipocondríaco, ele tinha problemas, ele achava sempre, vivia preocupado com a saúde. O Carpão um dia disse, no escrito assim, José Lins é um homem são em busca de uma doença. Impressionado com a morte, sempre impressionado, aquela coisa, o mistério da morte, que está cheio, o romance dele está cheio disso. Mas ele talvez tivesse razão, né, Ivan? Porque se ele morreu de cirrose hepática e ele nem bebia e morreu tão jovem... Não bebia. As más línguas diziam ser impossível alguém morrer de cirrose hepática sendo abstêmio, quer dizer, não bebendo. Mas, de fato, ele não bebia. Era um boêmio sem beber, um boêmio no espírito, no contato com o povo, adorava povo, no contato com o futebol. Era uma força da natureza, Zé Lins do Rego, uma coisa... E um grande escritor brasileiro. E um grande escritor, esplêndido. Um esplêndido escritor que descreveu o nosso Nordeste, descreveu a paixão do brasileiro pelo Flamengo, em especial pelo futebol. Flamengo, é o nosso Proust. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.